Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Há muito sabemos que a prioridade logística de um país continental como o Brasil seriam as ferrovias. Esta consciência pública vem dos primórdios da ocupação do Rio Grande, quando a navegação marítima, lacustre e fluvial eram as soluções. Muitas discussões, projetos e influências políticas regaram essas opiniões. O Porto Marítimo de Rio Grande poderia ter sido construído na cidade de Torres. Era para ter sido construído na cidade de Torres. A então vila de São Domingo das Torres contabilizou naquela época 4 tentativas de implantação de um porto de mar internacional junto à Ilha dos Lobos. Quem conhece o balneário de Torres sabe do que eu estou falando. Nos anos de 1824 e 1837, havia também a perspectiva da construção de uma ferrovia. Além do porto de mar, a construção também de uma ferrovia que ligaria a vila de Torres, passando por Porto Alegre, ao Paraguai. A primeira tentativa foi no século XIX, com o projeto de canalização entre as lagoas do litoral norte, ligando-as entre si, objetivando o escoamento das safras agrícolas. Ao mesmo tempo em que o Império Brasileiro, em parceria com o governo alemão, que estava envolvido e tinha interesse nesses 2 negócios com o Brasil, antes da Segunda Guerra Mundial. Até o primeiro governo do Hitler, ele tinha intenções de dar continuidade a esse projeto. Mas depois, com a preparação para a guerra e tal, o nazismo, o projeto também foi esquecido. Projetar a construção de um porto de mar na cidade balneária de Torres e uma ferrovia ligando Torres a Porto Alegre e daí ao Paraguai, no ano de 1837. Havia um projeto oferecendo 2 alternativas: um porto de mar em Torres ou um porto de mar na vila de Rio Grande. Entretanto, um fato político veio alterar os planos, trazendo vantagem à cidade de Rio Grande. No ano de 1857, a vila de Conceição do Arroio, hoje Osório, hoje a cidade de Osório, emancipou-se da cidade de Santo Antônio da Patrulha, que era afiliada, e com ela Osório levou junto a vila de Torres, como pertencendo ao Osório, e que a vila de Torres somente veio a emancipar-se em 21 anos mais tarde, em 1878. Também haviam forças políticas poderosas a favor de Rio Grande. Borges de Medeiros era a favor de Torres, porque ele era veranista de Torres. Então ele queria que fosse em Torres, mas foi voto vencido do Borges de Medeiros, que na época já era município, e Rio Grande levou uma vantagem muito grande, porque na época já era um município com 5.000 habitantes, o Rio Grande, e Torres ainda pertencia à cidade de Osório. Entretanto, estudos de engenharia, geologia e logística davam preferência técnica para Torres, sobre as outras 3 tentativas de construção dessa ferrovia e do porto de mar. Pela sua importância, falaremos em outros comentários, pois um deles chegou a derrubar todo o nascente Ministério Republicano do presidente Deodoro da Fonseca. O primeiro ministério do Brasil caiu por causa do Porto de Torres. Mas nós vamos falar outra oportunidade sobre isso aí. E outro envolveu o governo alemão na transição para o nazismo, envolvendo a participação do próprio Führer, do próprio Hitler. Até quarta, tchê.